Meus queridos, nós estamos no 6º domingo do tempo comum. Hoje nós damos continuidade ao Sermão da Montanha, uma perícope evangélica bastante exigente para nós hoje. Mas a segunda leitura vem nos falar da sabedoria. E São Paulo vai falar assim: nós não falamos de uma sabedoria deste mundo, nem dos poderosos, porque a sabedoria deste mundo está fadada à destruição. São Paulo diz assim: nós falamos da misteriosa sabedoria de Deus, que é escondida desde a eternidade. No que consiste a sabedoria? A sabedoria é um dos dons que vem do Espírito Santo e que nos capacita a conhecer aquilo que na nossa humanidade nós não temos a capacidade de conhecer e de compreender, né? Uma das coisas que precisamos da sabedoria para compreender é o projeto de Deus para o ser humano e para o mundo. Quando Deus faz toda a obra da criação, né, por último Ele cria o ser humano. Quando Ele cria, Ele tem um projeto. Deus é um grande arquiteto. E este projeto, ele é incompreensível ao ser humano. Por isso que Deus, nós vamos ver na Bíblia, desde o Gênesis, Deus vai mostrando o seu projeto para o ser humano. Nós chamamos esse mostrar de Deus de revelação, com R maiúsculo. Só que ainda assim o ser humano não compreendeu. Foi necessário que Deus mesmo se tornasse ser humano e viesse à terra para aí sim tornar plena a revelação. Ou seja, o que Jesus de Nazaré veio aqui fazer neste mundo? Evidentemente que o mistério da redenção, livrar o ser humano do pecado, mas veio também para ensinar a verdade e o projeto de Deus que o ser humano ainda não tinha compreendido totalmente. Jesus é aquele mestre que ensinou o que estava no coração de Deus. Só que o que acontece? O ser humano tem tendência, todo ser humano tem tendência de mudar as coisas de acordo com os seus próprios interesses. Isso é próprio do ser humano, né? E Jesus, quando aqui esteve, ele percebeu isso. Lá no Antigo Testamento, séculos antes de Cristo, Deus já tinha entregue as tábuas da lei que ele mesmo escreveu para Moisés e para o povo. Só que foi passando o tempo, o povo foi descaracterizando a lei de Deus. Por isso que Jesus hoje, nós estamos no Sermão da Montanha, lembra? Há 2 domingos atrás, Jesus subiu no monte para ensinar os discípulos. E ele vai ensinar hoje: olha, o povo perverteu a lei de Deus. O que o povo estava enxergando em Jesus, minha gente? O povo estava vendo em Jesus um revolucionário, né? Nossa, ele toma refeição com os pecadores, ele entra na casa dos pecadores, ele acolhe, abraça prostitutas, né? Deus mudou, a lei se flexibilizou, as coisas mudaram. É assim que o povo da época de Jesus enxergava Jesus. E ele começa o evangelho de hoje dizendo assim: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. E aí sim, ele vai dizer: antes que o céu e a terra deixem de existir, ou seja, antes que cheguem à consumação dos séculos, nenhuma só vírgula ou letra serão tiradas da lei. E o povo estava pensando que tudo mudou, né? Tudo mudou. E é bem verdade que nós também vivemos, né, como dizia o Papa Bento XVI, na ditadura do relativismo. Parece que os valores estão se diluindo, se perdendo, né? E tem muita gente que se incomoda com a igreja, né? Tem gente que não vem na igreja e se incomoda com a igreja. Olha, você não vem na igreja, o que você tem que dar o pitaco na igreja, né? E tem muita gente que diz assim:
a igreja é muito obsoleta, precisa se atualizar, hoje são outros tempos. A mesma situação lá da época de Jesus. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas. Qual que é a moral da história? Primeiro ponto de hoje: Deus é um Deus imutável. O que é passível de mudança? Aquilo que está no tempo e no espaço, somente. Mudança. Eu só posso mudar hoje porque tem tempo e tem o espaço. Ora, Deus reside na eternidade, não há tempo nem espaço, então Ele é imutável. Se Deus é imutável, o seu projeto também é imutável. Moral da história: o que era pecado, minha gente, ainda o é, e o será até o fim dos tempos, porque o projeto de Deus não muda. Por isso que Ele fala: eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. E hoje nós vemos muitos discursos, né? O Deus de misericórdia, o Jesus que acolhe a todos, né? Que na verdade as pessoas não compreendem que misericórdia e justiça não são contrapostas, mas são complementares. E Jesus vai explicar hoje. E hoje nós vamos perceber que esse negócio de Jesus, né, frouxo, isso aí é interpretação péssima. E a gente vai perceber agora. Aí ele vai começar a rever a lei antiga. Mandamento do decálogo: vós ouvistes o que foi dito, não matarás. No Antigo Testamento, a lei judaica, a lei religiosa, era a mesma lei civil, diferente de hoje, né? O código civil do Antigo Testamento é o mesmo código mosaico. Então, a lei civil e religiosa estava na Escritura. E o que estava escrito na lei mosaica? Você pode ir lá no Pentateuco, na sua Bíblia, e ler. Está escrito: não matarás, não tirarás a vida biológica de ninguém, porque senão serás entregue ao tribunal. E Jesus vai falar o seguinte: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão, que chama seu irmão de tolo, de patife, já matou. Jesus veio amornar a lei, ou a coisa ficou um pouco mais exigente? Ficou mais exigente. É o contrário do que o povo estava pensando, né? E é bem verdade, minha gente. Quantas vezes, quantas situações na nossa vida nós nos vemos assassinos do outro? Olha que palavra pesada, né? Olhamos as pessoas que são homicidas, né? Olhamos as pessoas que são assassinas e às vezes nós criamos asco com estes, até mesmo detentos. Mas segundo a lei de Jesus Cristo, nós cometemos pecados que são equivalentes a estes, e se não nos convertermos, herdaremos um inferno tanto quanto os assassinos que não se converterem. É isso. A palavra ficou mais dura ou mais frouxa? Ficou mais exigente. Nas nossas relações, é só olhar na turma lá de casa, né? Olha na sua família, na sua casa. Quantas ofensas, quantos conflitos, quanta impaciência, quanta arrogância, quanto julgamento, tudo assassino. Está escrito no Evangelho de hoje. Se não se converter, não vão terminar bem. E Jesus diz depois disso: se você está levando uma oferta até o altar, né, deixa a oferta lá e vai se reconciliar com o seu irmão, se você percebe que alguém tem alguma coisa contra você. Olha que exigente isso. Jesus não falou assim: se você tem alguma coisa contra alguém. Não, é o contrário. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta e vai se reconciliar. Ah, mas eu não fiz nada. Não tem problema, vai se reconciliar.
Humildade. Minha gente, não é fácil viver o Evangelho, quem quer viver autenticamente o Evangelho. E depois ele vai dizer assim: é bom que você se reconcilie com seu adversário enquanto você ainda está a caminho. Se você esperar chegar lá, o teu adversário será prova contra você. Vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial de justiça, tu serás jogado na prisão e não vai sair até pagar o último centavo. O que quer dizer essa pequena parábola? Quer dizer o purgatório. O tempo de reconciliação é agora. Tem gente que passa anos e às vezes décadas com ressentimento e mágoa de pessoas, de familiares, de situações que aconteceram há tanto tempo atrás. Resolva agora enquanto está caminhando, senão vai ser jogado na prisão e não vai sair até pagar o último centavo. Qual que é a moral da história? Se você tem alguém engasgado ainda, que nem São Brás conseguiu tirar da sua garganta dia 3, se resolva agora, porque senão vai ficar no purgatório até resolver. E olha, minha gente, é muito difícil, é dolorido você, às vezes você sabe que você não fez nada, mas é dolorido você chegar diante de uma pessoa e se reconciliar. E eu vou lhe dizer, no purgatório vai ser muito mais dolorido. Muito mais dolorido. Você quer saber o que é purgatório? Depois pesquisa na internet, né? Experiências dos santos ou visões dos santos sobre o purgatório, né? Você vai ver, é melhor eu perdoar já. Leia em casa depois, né? Até pagar o último centavo. No fundo é assim, né? Tem gente que está tranquilo, né? O céu está garantido, aí morre, vai correndo no céu, né? E o céu vai ser igual catraca de banco. Já foram no banco, né? A senhora da idade vai toda bonitona correndo, para, né? Vai ser assim, e não vai passar enquanto não perdoar e não se reconciliar. Não vai. Depois Jesus continua: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Na lei de Moisés o adultério era deitar com o outro. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, todo aquele que apenas olhar para a mulher, e eu acrescento o homem do outro, da outra, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério. Jesus afrouxou a lei ou ele está piorando a coisa? Está piorando a coisa, né? E nós analisarmos os nossos ímpetos, né? Porque todos nós temos esses ímpetos. O problema não está em olhar, né? Às vezes passa, né, um avião da Azul na nossa frente, né, ou da Gol. O problema não está em apreciar a beleza do outro. O problema, aliás, o que é bonito para olhar mesmo. O problema está na reincidência do sentimento. Olhou, apreciou, deixa o avião embora, vire para o lado e continue a vida, porque se você for seguir no avião, você vai cometer adultério. É isso, né? E aí ele fala: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. É melhor você ir sem um olho para o céu do que ter os dois e ir para o inferno junto do diabo. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor ir sem uma mão para o céu do que ir com as duas para o inferno. Não é que Jesus está falando para amputar os membros do corpo. Quer dizer que ele está falando assim: você sabe quais são as ocasiões de pecado. Você sabe, porque as coisas se repetem. O ser humano é um ser habitual. Vai aqui, dali a pouco é aqui, e o diabo vai ajudando, viu? Ele vai apontando com setinhas, né? Como que é para fazer. E vai ali, você já sabe a situação. A hora que você vê, já está lá. E a hora que os dois estão lá, ele puxa o tapete. Cai os dois tontos para o chão. E destrói a família, destrói casamentos, destrói relações, né? Você já sabe qual é a sua fragilidade. No fundo, Jesus está falando: cuidado, cuidado, que o diabo é malicioso, astuto. Ele mostra algo ser bom
E a hora que a gente vai lá, igual Adão e Eva, né? Morde a maçã, ele puxa o tapete e nos derruba. Cuidado. Ouvistes o que foi dito: quem se divorciar, dele uma certidão de divórcio. Quem falou isso? Moisés. Moisés viu um monte de gente que estavam se destruindo, se autodestruindo, e ele percebeu que o jeito era permitir o divórcio. Mas não foi sempre assim. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, quem se divorciar comete adultério e torna o cônjuge adúltero. A lei não mudou. E nós vemos às vezes, minha gente, né, casais que às vezes não dão certo, se separam, e depois todo mundo tem o direito de reconstruir sua vida, né? E aí se casa de novo, nós chamamos de casal de segunda união, ficam privados do sacramento. E tem muita gente que fala assim: a igreja podia não sei o que. Não dá para a igreja desfazer o que está no Evangelho. Foi Cristo quem disse, porque seria uma infração contra uma verdade divina. Está escrito aqui. Bem que Jesus não podia não ter falado isso aí, né? Aí estava tudo resolvido, mas ele falou. E não foi a igreja, é lei divina. Lei divina, né? É um sofrimento. E olha, minha gente, tem casais de segunda união que vivem de maneira muito mais santa do que muita gente casada na igreja ilegitimamente. E é uma vergonha, né? Mas infelizmente não podem se aproximar dos sacramentos por causa desta revelação de Cristo, né? Então, quem é casado ainda e ainda está na integridade do seu casamento, cuida do casamento, cuida, não deixe o demônio destruir. O demônio é pior que água em telha rachada, ele vai entrando por tudo quanto é canto, a hora que você vê, já está lá. Cuidado. Outra coisa que Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não jurarás falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de maneira alguma. Porque Jesus sabia que ninguém é capaz de cumprir o que promete. Ninguém. Não jure. E aí o evangelho de hoje termina assim, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tudo que for além disso vem do diabo. O que quer dizer? Que nós temos que ser categóricos. Sabemos a revelação e a verdade, temos que escolher o que nós de fato queremos. Não dá para ficar em cima do muro, né? E para terminar hoje, minha gente, aí vem a primeira leitura. No fundo é uma boa verdade que o livro do Eclesiástico nos traz. Diante de ti Deus colocou o fogo e a água para o que quiseres. Para o que quiseres, tu podes estender a mão e pegar. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, e o homem receberá aquilo que ele preferir. O que está dizendo? Às vezes as coisas não dão certo, porque a gente é cabeça dura, e quando a coisa não dá certo, a gente culpa a Deus. O texto de hoje está falando assim: você que tem suas escolhas, né? Você, Deus não mandou ninguém agir como ímpio, e a ninguém Ele deu licença de pecar. Se nós o fazemos, é por nossa iniciativa. E nós acolhemos hoje a palavra de Deus, uma palavra bastante exigente. Feliz se nós, de fato, caminharmos sem pecado, e na lei do Senhor Deus fomos progredindo, como nos diz o Salmo de hoje. Que nós escolhemos o melhor para nós, e o melhor, minha gente, é sempre o que vem de Deus, sempre. Assim seja, amém. Um instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.